Olá, tô gravando esse vídeo para você conhecer por dentro do método 901. Mas antes de te mostrar módulo por módulo, aula por aula, eu preciso te falar que o método 901 é um tipo de ação de vendas que você pode criar, que você pode executar no seu Instagram e assim fazer picos de vendas. O que é uma ação de vendas? É quando você direciona todo o seu conteúdo, toda a sua comunicação para vender um determinado produto durante um período. E a gente pode fazer diversos tipos de ações de vendas. A gente pode fazer um curso gratuito, uma série de lives, pode fazer uma imersão, pode fazer um desafio e você pode aplicar o método 901. E o método 901, ele é sem superexposição, ou seja, seguindo tudo que está aqui dentro, você não precisará fazer Reels, você não precisará fazer lives e não vai precisar aparecer todos os dias nos stories, beleza? Então, dito isso, vamos ver as aulas por dentro. Então, no módulo 1, a gente tem o Comece por aqui, que é aquele módulo introdutório, que eu compartilho informações importantes para você entrar no grupo, relação a período de acesso, né? Todas essas informações assim que a gente entra em um determinado treinamento. Depois eu explico como estudar. Tem aula inaugural que vai acontecer no dia 16 de maio, ao vivo no YouTube, mas se você entrar após essa data, você vai ter acesso à gravação dessa aula inaugural, que eu quero conhecer os alunos. Nessa aula eu vou explicar como que foi o lançamento do método 901, seguindo exatamente esse método, quero conhecer os alunos, vou falar sobre a parte das premiações, das metas e premiações, tudo isso. Você vai ter acesso à gravação caso você não consiga participar ao vivo e entre depois. No módulo 2, a gente tem o esqueleto do método. Aqui eu apresento as bases, todas as bases que envolvem o método. Construção de narrativas, antecipação, venda no orgânico, eu explico detalhadamente tudo isso em um mapa mental para você ter uma visão ampla. No módulo 3 é o planejamento e eu coloco bem assim, não pule essa etapa. É tudo que você precisará fazer antes de começar a sua ação de vendas, é o pré-ação de vendas. Então, você vai precisar planejar, organizar o produto que você vai vender ou o serviço, a persona, que é para quem você vai vender, baú de histórias, conteúdo da autoridade, provas sociais e resultados, data, ou seja, quando que vai ser essa sua oferta, a sua ação de vendas, o calendário editorial, a oferta irresistível e tudo isso você vai planejar em um quadro no Trello, que eu vou disponibilizar também como bônus. Então, dentro desse quadro, tem todos esses pontos que você precisa organizar, é só abrir e escrever lá dentro para ficar tudo reunido em um único lugar. Aí eu explico como que você faz nessa última aula do módulo 3. No módulo 4, a gente começa a falar sobre um dos grandes pilares do método 901, que é a antecipação. Então, aqui eu explico o que é antecipar, como fazer a antecipação na prática. Eu dou muitos exemplos de como fazer. E também, como coloquei aqui, decidi colocar um aulão extra que está no meu canal, mas vai fazer toda a diferença aqui no contexto, seguindo o passo a passo das aulas, que é um aulão sobre que eu falei sobre as estratégias de marketing da Boca Rosa, que ela aplica muita antecipação. Então, eu quero que você, que for se tornar meu aluno, tenha muitas inspirações de como fazer essa antecipação. Então, eu decidi colocar esse aulão extra. No módulo 5, a gente vai falar sobre narrativa nos stories. Narrativa é outro pilar do método 901, contar histórias, que você vai fazer isso nos stories e também no feed. Então, no módulo 5, é o módulo destinado a fazer essas narrativas nos stories. Então, eu explico o que são narrativa, os tipos de conteúdo que você vai postar nos stories, sempre levando em consideração essa construção de narrativas, e eu falo também sobre aparecer para a sua audiência, porque é sem superexposição, mas isso não quer dizer que você não vai precisar aparecer. Você vai precisar aparecer. Então, aqui eu explico tudo isso, a importância e quais são os momentos que você vai precisar aparecer para a sua audiência. No módulo 6, a gente já fala sobre o conteúdo nos carrosséis, que eu vou explicar a estratégia que você vai precisar intercalar, já adiantando aqui para vocês, entre contar suas histórias e um conteúdo autoridade, aquele que você ensina. E eu falo sobre a CTA estratégica, chamada para ação estratégica. Então, tá tudo explicadinho aqui dentro dessa aula. No módulo 7, a gente fala sobre um outro pilar, que é o grupo VIP, porque você vai criar todo o seu conteúdo, sempre falando sobre um determinado produto, mas convidando as pessoas para entrar num grupo VIP. Mas como fazer esse grupo? Qual é a importância
importância, né? Então eu explico tudo isso aqui, a importância de ter um grupo VIP, construção de lista, o que mandar dentro desse grupo, como se comportar, enfim, para você realmente gerar as vendas. E falo a questão de você ter estrutura ou não. No módulo 8 eu falo sobre potencializar as suas vendas, que é uma estratégia que funciona muito, que é você gravar o vídeo do curso por dentro, assim como eu estou fazendo aqui agora, e enviar em momentos estratégicos. Então, nesse módulo, nessa aula aqui, eu explico tudo isso, a estratégia por trás. No módulo 9, a gente tem o diário de atividades, que eu considero esse o diferencial do método 901, porque eu compartilho com você um quadro no Trello, o mesmo onde vai ter o planejamento, vai ter dentro desse quadro, eu vou dar uma passadinha aqui rápida para vocês verem, tudo que você precisa postar no feed, nos stories e no grupo VIP, dentro desse período da oferta que você estiver trabalhando nessa ação de vendas, seguindo o método 901. Então, já está tudo prontinho, e aí eu vou explicar aqui como que você vai conduzir, como que você vai criar esse conteúdo no feed, fazendo as adaptações, claro, para o seu produto, para a sua persona, cronograma para os stories e o cronograma para o grupo VIP. No módulo 10, a gente tem as análises. Aí, beleza, a gente fez o planejamento, que é o pré-ação de vendas, tem tudo o que vai acontecer durante a ação de vendas e tudo que acontece após a ação de vendas, que são as análises, para você ver o que deu certo, o que deu errado, o que você pode melhorar quando você for aplicar uma próxima vez. Então, eu explico sobre métricas no feed, métricas nos stories, origem das vendas, para você saber de onde vieram suas vendas. Eu falo sobre um hábito que é muito importante você criar na sua rotina de criação de conteúdo. Eu falo bastante sobre isso aqui. É muito, muito importante para você melhorar os seus resultados. Falo sobre as variáveis do método, ou seja, poxa, não deu certo, não bati minha meta, o que pode ter acontecido? Então, eu trago aqui diversas variáveis para você analisar, né? Porque é um módulo sobre análise. E também falo sobre as metas e os prêmios, porque os alunos eles vão ter 3 metas e vão bater nessas metas, eles vão ter premiações, que são metas de faturamento em um único dia, seguindo o método 901. Aí aqui, a partir do módulo 11, a gente tem os bônus, que são 7 bônus. O primeiro é um quadro no Trello com diário de atividades. Então, nesse quadro tem tanto o diário de atividades como a parte do planejamento, tem prints de como se inspirar. Tem o bônus da planilha de métricas, então a planilha toda prontinha, só você jogar os dados do seu conteúdo no feed e do seu conteúdo nos stories, para você saber o que performou melhor, né? O conteúdo que se saiu melhor, para na próxima ação de vendas você focar em fazer esse tipo de conteúdo. Tem a planilha de controle das vendas, o seu trabalho vai ser só escrever a origem e quantas vendas você teve. Eu tive 10 vendas do grupo VIP, eu tive 2 vendas nos stories. Aí você vai colocar isso e vai sair um gráfico no formato de pizza para você ter uma noção de onde a sua comunicação foi mais eficiente, que gerou maior conversão. A gente tem o bônus sobre aulão produtividade com Trello. Então, eu mostro como que eu utilizo essa ferramenta para ganhar tempo na criação de conteúdo. A gente tem um bônus sobre como criar diferentes ações de vendas. Então, o método 901 é um tipo de ação de vendas, mas você pode criar a sua própria ação de vendas seguindo aqui essa aula. E no módulo 17, que é o último bônus, são templates para o feed e para o Instagram. Então, você sempre vai ter que estar convidando as pessoas para entrar no seu grupo VIP. Então, eu sempre faço imagens e videozinhos, sempre postando todos os dias para a galera entrar no meu grupo VIP. Eu vou te dar esses templates prontos só para você mudar para o produto, para a sua persona, né, para a sua comunicação. Mas já vai estar tudo prontinho. Mostrando rapidamente aqui o quadro no Trello, que isso aqui vai ser essencial no seu planejamento, para você ganhar agilidade. Aqui a gente tem a parte do planejamento. Então, por exemplo, produto e serviço. Você vai abrir esse cartãozinho e vai escrever qual produto você irá vender. Eu vou vender o método 901. Eu vou decidir escolher que eu vou vender o método 901 seguindo esse método. Beleza. Aí você vai abrir o outro persona, vai listar aqui as características da sua persona, baú de histórias, tudo que eu ensino no curso. Aqui a gente tem um conteúdo para postar no feed. Então, eu recomendo que você faça com no mínimo 2 semanas. Então, eu posto ali dia 1, dia 2, dia 3. Aqui, ó, dia 1. Poste um elemento de curiosidade no feed e escreva na legenda. Eu coloco inspirações de como eu fiz. Então, isso eu faço em todos esses dias que você vai trabalhar, que são 2 semanas. Conteúdo para postar nos stories. Mesma coisa, dia 1, dia 2, dia 3. Tá vendo que tem prints? Então, aqui eu digo exatamente o que você precisa fazer e coloquei anexado os prints para você se inspirar da forma como eu fiz.
Aqui vai ter também tudo o que você vai precisar enviar dentro do seu grupo VIP no WhatsApp. No dia 1, no dia 2, no dia 3, que ainda vai ser completado aqui, mas os alunos vão receber tudo prontinho. Então, esse quadro vai ser essencial na execução da sua ação de vendas e no sucesso desse seu pico de faturamento. Então, esse é o método 901 para você, como eu falei, você vender através do Instagram, utilizar das narrativas, da antecipação, criar o seu grupo VIP, fazer tudo isso no orgânico, estratégias orgânicas para você utilizar o seu Instagram para vender os seus produtos e serviços, fazer picos de vendas, tanto que a grande promessa do método é você faturar R$900 ou mais em apenas um único dia. Então, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você conhecer, fazer a sua inscrição e vir se tornar meu aluno ou minha aluna. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no meu Instagram ou então pode colocar aqui nos comentários. Até a próxima!